Bom dia a todos. 24ª Sessão Ordinária de 2020, Câmara Municipal de Japeri. Peço ao seu secretário que faça abertura para a presença dos senhores vereadores. Não. Enquanto 9 vereadores presentes. Havendo quórum regimental, declaro aberta a sessão ordinária da Câmara Municipal de Japeri sob a proteção de Deus. Peço ao seu secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Bom dia a todos. Ata da 23ª Sessão Ordinária de 2019. Aos 11 de agosto de 2020, às 10 horas e 34 minutos, no plenário deste Poder Legislativo Municipal, deu-se início à 23ª Sessão Ordinária de 2020. Senhor Presidente solicitou aos senhores vereadores que registrassem a sua presença. Encontra-se presente os seguintes vereadores: vereador Guilherme da Padaria, Márcio Manequinha, Helder, Hernani da Padaria, Miga, Clésio Pedrosa, Pastor Alex Gonçalves, Charles Gonçalves, Cristiano Pingim e Roberta Bailune. Havendo quórum regimental, o senhor presidente declarou aberta a sessão, proferindo as seguintes palavras: declaro aberta a sessão ordinária sob a proteção de Deus. E o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura da ata da sessão anterior, que após lida foi colocada em discussão e votação, sendo aprovada com 10 votos sim, estando presente 10 parlamentares. E o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura do expediente sobre a mesa. Não havendo mais expediente a ser lido, o senhor presidente quebrou o protocolo para que fosse entregue o título de cidadão japeriense ao tenente Pemerge André, do 24º BPM. Após a entrega, reiniciou, franqueando a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos, com direito à parte. Fizeram uso da palavra os seguintes vereadores: vereador Miga, vereador Márcio Manequinha, vereador Helder. Não havendo mais expediente em primeira discussão, o senhor presidente solicitou ao senhor secretário que fizesse a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Não havendo expediente em segunda discussão, o senhor presidente deu por encerrada a sessão, marcando outra para a próxima terça-feira, dia 18 de agosto, às 10 horas, no plenário deste Poder Legislativo Municipal. Eu, Wagner Trajano Alves, protocolo geral e relator da ata, lavrei a presente ata que lida e achada conforme vai assinada pelos membros da mesa e os vereadores que desejarem. Em discussão a ata. Em votação. Onze votos sim, aprovada a ata. Peço ao seu secretário que faça a leitura do expediente. Indicação 001 de 2020, autora Roberta Bailune Antunes. Assunto: indica a criação no município de Japeri do Centro de Referência de Atendimento à Mulher, no âmbito da Secretaria Municipal de Assistência Social e da outras providências. Indicação 002 de 2020, autor vereador Cristiano Pingim. Assunto: indico ao excelentíssimo senhor prefeito municipal de Japeri que, depois de cumprida todas as determinações regimentais, que seja feito saneamento básico e pavimentação do Jardim Marajoara nas seguintes ruas: Avenida Beira Rio, Dinorá, Aldagiza, Jorge Borg
General Dimas, Teixeira Leite do Estácio, Paraguai, México, Itália, Bolívia, Engenheiro Vaterlei, Edith Teles, BRG, Eduardo Gomes, Engenheiro Passos Tupi, Caipó, Xingu, Carolina, Chavantina, Tocantins, Araguaia, Rafael Bardalô, Garcia de Resende, Sena Vasconcelos, Valqueis Florença, esquina com a rua Itália e Bolívia, Ari Pereira, Arcádia, Rubens, Napoleão, Florença, Veneza da Saída e São Marcos. Meu Deus. Foi lá em outros países, já viu? Moção de louvor 013 de 2020, autor Clésio Pedrosa. Assunto: moção de louvor aos senhores Antônio Jorge B. Monteiro, Charles Maciel Maurício. Moção de louvor 014 de 2020, autor Cristiano Pingim. Assunto: moção de louvor ao senhor Luiz Cláudio de Oliveira Nascimento. Veto total 004/2020, autor Poder Executivo. Assunto: veto total ao projeto de lei de autoria do vereador Cristiano Pingim, cuja emenda diz: institui serviço domiciliar de atendimento para a realização da prova de vida para os efeitos previdenciários e para abertura de contas na rede bancária instalada no município de Japeri. Projeto de lei 014/2020, autor vereador Miga. Assunto: da nova denominação a Praça Olavo Bilac para a Praça Vereador Wendel Andrei de Lima Coelho e da outras providências. Jesus. Protocolo Geral 018/2020, requerente Comissão de Assuntos Relevantes, presidente vereador Miga. Assunto: relatório da Comissão de Assuntos Relevantes, criado através da Resolução 002/2020, para fiscalização e acompanhamento das ações de combate à Covid-19. Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, CAR, Covid-19, relatório. Presidente, vereador Miga. Membros: Charles Gonçalves, Ivan Silva e Guigo da Padaria. Trato presente de relatório da Comissão Temporária de Assuntos Relevantes, instituída conforme publicado no Diário Oficial de Japeri, número 4656, de 10/6/2020, com a finalidade de apurar as denúncias veiculadas na mídia, em especial RJTV, G1 e Jornal O Dia, dando conta de suposta irregularidades na aquisição de respiradores pelo Fundo Municipal de Saúde, constante do Caderno Administrativo 2121 de 2020. Designada a comissão, ato contínuo foi aprovado por unanimidade primeiro requerimento e convocou os senhores Juliana Crícia Lopes Maia, Procuradora-Geral, Evandro da Silva Soares, Controlador-Geral, Rosilene Souza Moraes dos Anjos, Secretária Municipal de Saúde, além de ter requisitado a cópia integral de todos os processos e dispensas referentes à Covid-19 no âmbito do Fundo Municipal.
compareceram na data convocada, dia 25 de 6 de 2020, tendo sido também cumprido o prazo de 24 horas para a remessa das cópias dos processos que se deu por meio digital, conforme consta no anexo 1 da transcrição integral do áudio. Algumas questões foram formuladas e pontualmente respondidas de acordo com a compreensão dos atores envolvidos no processo administrativo. Assim, constituíram-se os papéis de trabalho da cópia do processo e da transcrição do áudio da convocação e das imagens da internet. Posteriormente, surgiram outros questionamentos, dada a análise mais detida dos autos, e foram detectados outros indícios de irregularidades que ensejam o protocolo de mais 3 requerimentos. Situação encontrada, achado: falta de justificativa da aquisição do pedido de compra sem a comprovação da necessidade, pedido de compra incompatível com o local da instalação por inviabilidade técnica. Foi constatado que os respiradores adquiridos, inicialmente entregues 5 unidades do modelo BIRD 6400 e 5 unidades do modelo BIRD 8400, somente pode ser utilizados em pacientes adultos, informou a senhora secretária, que não necessitava de respiradores para pacientes infantis, porque já os receberia doação. Entretanto, tal afirmação é contraditória, uma vez que o PA para aquisição foi inaugurado em 28 de 4 de 2020 e a primeira doação chegou em 11 de 5 de 2020. NF número 089 de 2020. Da mesma forma, consta da transcrição, afirmação e das doações chegam de surpresa. Até a presente data, conforme duas vistorias realizadas em datas distintas, nenhum dos respiradores foi instalado no hospital de campanha. Por absoluta inviabilidade técnica, uma vez que não só há instalação de ar comprimido medicinal, como também é necessário um manômetro para regular a pressão da entrada de ar no equipamento. Em razão desta insuficiência de manômetros, que também são instalados e nem funcionam. Todos os equipamentos que a administração possui, seja eles os pré-existentes, os doados e os adquiridos na situação de calamidade pública. Dispositivo legal infringido. O dispêndio ou a dispensa pública é movido pelas necessidades públicas e essas devem estar devidamente fundamentadas e comprovadas para que o ato de autorização de dispensa tenha respaldo fático jurídico, a ausência de motivo para ser objeto de petitório de invalidação do ato, ou mesmo todo procedimento. A necessidade ou motivação de contratação é denominante para a contratação, sendo instrumento de legalidade, legitimidade do processo cuja ausência ou insuficiência poderá gerar nulidade. Lei de Ação Popular, número 4.717/65, assenta-se o nulo os atos lesivos ao patrimônio público nos casos de incompetência, vício de forma, ilegalidade do objeto, inexistência dos motivos e desvios de finalidade, ato contínuo, inexistência de motivos se verifica quando a matéria do fato e do direito que se fundamenta
o ato e a materialidade inexistente ou juridicamente inadequada ao resultado objetivo. Questiona-se a força da justificativa, se teria ou não o efetivo condão para anular o certame. Pensamos que se deve adotar a teoria dos motivos determinantes e o princípio da finalidade para adequar o caso concreto à possibilidade da anulação ou saneamento do ato. Os agentes públicos responsáveis pelo manuseio dos certames devem fundamentar o motivo da contratação. Tal fundamento deve delinear todos os atos posteriores às escolhas qualitativas e quantitativas. O órgão de controle deve se preocupar e recomendar movimentação plausível. Dessa forma, a unidade requisitante deve, em sua justificativa, comprovar os fatos que motivam a necessidade da contratação, o que não funciona no local pretendido. É troço pra caramba. Oi, eu tenho que botar um limpador de para-brisa aqui, ó. Não, o maneiro é o seguinte aqui, ó. Leu, Roberto, aqui pra mim, não? Ah, você sai em óculos. Eu embaço toda hora, some. Você é melhor. É, Roberto, eu também acho. Quer uma folha? Uma? É isso tudo aí? Não, é só um pouquinho. Mas melhor você sentar aqui, ó. Aqui, ó, Roberto. Não. Fica bonito não. aqui. Onde? Então dá pra tu ler, Guilherme. Melhor tu acabar. Já começou. Só que embaça toda hora, tem que ficar... Que é? Aqui, ó. Faz o seguinte, Roberto. Lê essas aí que eu leio essas aqui. A ausência de análise da economicidade. Questionado, o controlador-geral se manifestou no sentido de que não opinou favorável ao pleito, o que contradiz a fala transcrita no anexo 1, onde o mesmo informa que a dispensa ratificada seguiu os ditames da nota técnica número 1 do TCRJ, entrando em contradição, posto que se havia respaldo para processar a compra apenas com as pesquisas, junto a potenciais fornecedores. Não havia razão para não se pronunciar favoravelmente ao pleito, deixando de analisar o aspecto da economicidade, limitando-se a informar que havia sobrepreço, sem determinar ou diligenciar providências no sentido de promover a devida adequação. 2.2. Aferições estáticas e formais sobre a economicidade e a integridade das despesas públicas tanto simplificam quanto fragilizam o processo de avaliação sobre a conformidade das ações governamentais realizadas em face dos seus custos verificados e resultados alcançados, ou não. 2.3. Atualmente, diversas ações de improbidade administrativa estão sendo propostas sob o fundamento de violação pelos agentes públicos ao princípio da economicidade, em decorrência do fato de contratarem obras ou serviços com preços posteriormente compreendidos pelos tribunais de contas como superiores ou referenciais e teóricos preços de mercado. Essas ações estendem seus pedidos contra as empresas que com o Estado contratam e normalmente são fundadas única e totalmente em relatórios de auditorias dos tribunais de contas, que sob o fundamento de exercerem competência para aferir a economicidade dos atos e contratos administrativos, comparam o preço contratado decorrente de licitação válida de serviços já executados com referenciais teóricos de mercado, escolhidos ou calculados pelos técnicos das Cortes de Contas, cujos cálculos apontam diferença percentual a maior daqueles em relação a esses. Na elaboração das ações de improbidade, seus autores normalmente tipificam a conduta dos agentes públicos responsáveis pela contratação e da empresa contratada nas normas da lei no 8.429/1992, em especial nos artigos 10.
atos que causam prejuízo ao erário. E 11, atos que atentam contra os princípios da administração pública. E aqui o princípio da economicidade. Ademais, constroem o nexo causal entre a conduta do agente e o suposto fato jurídico e danoso a partir também do referido princípio. Evidência, manifestações do controle interno no processo 21/2020, as folhas 26, verso. Isso aqui não precisa ler não, né? Isso aqui não precisa ler não. Aqui, né? Não há espaço aqui para adentrar em análise minuciosa das normas infraconstitucionais, o que provavelmente se fará em outra oportunidade. A vigente Constituição da República estabelece em seus artigos 70 a 75 as competências da atividade estatal de controle, bem como a extensão das funções dos tribunais de contas. Neles se extraem essencialmente a fiscalização contábil, orçamentária, operacional e patrimonial quanto à legalidade, economicidade e legitimidade, artigo 70. O sentido desse conjunto normativo, quando lido de forma integrada à respectiva seção 9ª do capítulo 7º da administração pública, é entregar a atividade de controle e competência para exercer fiscalização da função administrativa quanto à legalidade e à economicidade de seus atos na utilização, arrecadação, guarda e gestão de recursos públicos. Se o Constituinte fez expressa menção a termos distintos, legalidade e economicidade, seria de se esperar que para cada um dos objetos a ser fiscalizado deveria haver conteúdos e consequências jurídicos próprios. Extraem-se desses termos, legalidade, economicidade e legitimidade, duas compreensões antagônicas quanto ao seu alcance no mundo do direito, a depender da corrente doutrinária seguida. Uma que defende serem economicidade e legitimidade interpretadas dentro do conteúdo amplo da legalidade, outra que daria a elas autonomia em relação à legalidade. Para a primeira corrente, não haveria muito sentido distinguir dentro da competência da atividade de controle e fiscalização quanto à economicidade e à legalidade, pois sempre teria que demonstrar violação a alguma norma jurídica. Para a segunda, poderia haver a anulação de um ato legal, mas antieconômico. O único lugar da Constituição em que se menciona a palavra economicidade é no caput do artigo 70, que se abre a seção 9ª. Tem-se, portanto, diferentes consequências para a ilegalidade e para a irregularidade. Por que não há menção sobre a competência do Tribunal de Contas para o caso de identificar um ato violador da economicidade? Pode-se responder tal pergunta de 3 formas distintas. 1. A economicidade estaria dentro da legalidade. O ato violador da economicidade é aquele que viola primeiro a lei, sendo, portanto, um ato contrário à legalidade. 2. A economicidade estaria dentro do conteúdo jurídico do termo da regularidade. Seria irregular um ato produzido contrariamente à economicidade, mesmo que produzido de acordo com a lei. 3. A economicidade pode estar tanto dentro do termo legalidade como da regularidade. Outras perguntas importantes são, de acordo com os símbolos positivados nos artigos constitucionais mencionados, qual seria a diferença de conteúdo jurídico entre legalidade e irregularidade? Ou seja, o que faz um ato ter tido como irregular e não ilegal, ao mesmo tempo e vice-versa? Por que a Constituinte escolheu usar a palavra irregularidade e não apenas ilegalidade? Será porque teria pretendido diferenciar os atos nulos dos anuláveis e convalidáveis, como debatido na doutrina da teoria dos atos administrativos? Ou será porque se utiliza da palavra irregularidade para indicar violação à economicidade nos moldes do artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias? Para perquirir adequadamente a tais questões, a CAR, é a comissão, né, não se presta como via adequada, sendo necessária e imperiosa a aprovação deste relatório, que ao final sugere a adoção de medidas nos moldes do regimento interno desta Casa de Leis, em seu capítulo 3, seção 5.
Não restou comprovada a disponibilidade financeira de recursos indicado na data da reserva orçamentária, bem como a opção desta fonte de recursos em detrimento de outras transparências. 3.1. Trata-se de discussão acerca de interpretação do disposto 7, inciso 3, da Lei 8666/93. Se há exigência efetiva da disponibilidade dos recursos nos cofres públicos ou apenas a necessidade da previsão dos recursos orçamentários. Foi identificado nos documentos trazidos por ocasião da primeira reiteração do artigo 7º, inciso 3º da Lei 8666/93, exige para a legalidade da licitação apenas a previsão de recursos orçamentários. Exigência esta foi plenamente cumprida. Entretanto, ao se manifestar acerca do ponto ora discutido, entende-se que, por disposição contida na LRF, em especial as questões relativas a final de mandato, que inexistindo no erário dos recursos para a contratação violada, se acha a regra prevista no artigo 7º, inciso 2, 3 da Lei 8666/93. 3.2. A Lei número 866/93 exige para a realização da licitação a inexistência de previsão de recursos orçamentários que assegurem o pagamento das obrigações decorrentes de obras ou serviços a serem executados no exercício financeiro em curso. Ou seja, a lei não exige a disponibilidade financeira, fato da administração de ter o recurso disponível ou liberado, mas tão somente que haja previsão destes recursos na lei orçamentária. 3.3. Desse modo, pelo documento apresentado no dia 14/8/2020, não restou devidamente justificada a opção pela fonte de recursos próprios, na qual não financeiro correspondente à época da reserva orçamentária, em detrimento dos recursos de repasses financeiros para o enfrentamento da Covid, que dispunham de um saldo de mais de R$ 3.600.000, o que nos leva a crer que há indício de má-fé, tendo em vista tratar-se de final de mandato. Evidências. Documentos que integram a resposta encaminhada em 14/8/2020, que comprovam os repasses de recursos federais e estaduais, assim como extratos bancários, não tendo sido encaminhado o saldo financeiro dos recursos próprios, mas tão somente a disponibilidade orçamentária, conforme consta do saldo disponível da nota de pré-empenho apresentada, número 204/2020-01. Dispositivo legal infringido. Lei 101/2000, Lei de Responsabilidade Fiscal, combinado com o artigo 7º da Lei 866/93. 4. Não restou justificativa a publicação na mesma data da ratificação, indício de fraude. 4.1. Conforme se pode verificar, houve falta de atendimento ao requerimento, no qual foi solicitada a apresentação do comprovante de envio do responsável da Prefeitura ao veículo de empresa responsável pela publicação, o que sabe-se que se dá através de e-mail e sempre no dia anterior ao ato da impressão do jornal, muitas vezes até com horário limitado, pois que trata-se de um serviço gráfico de impressão e distribuição. 4.2. Nada obstante, restou também evidente a tentativa frustrada da secretária municipal de saúde em dizer que a data aposta no documento é aquela na qual se pretende publicar. Tal argumento não merece prosperar, uma vez que todos os atos anteriores também estão datados do dia 5/6/2020, tais como o parecer da PGM, manifestação final da Congel, ciência e aprovação do chefe do Executivo e ratificação do ato pela secretária municipal de saúde. Dispositivo legal infringido, artigo 26 da Lei 866/93 e princípio da publicidade com indício de fraude. 5. Nota técnica não justificou a compra. 5.1. A nota técnica carreada aos autos somente após a vinculação das denúncias na tentativa de minimizar a negligência na condução do PA não foi suficiente para elidir as questões formuladas do item 1, uma vez que, além de reafirmar que os equipamentos se prestam somente ao atendimento de pacientes adultos, não trouxe informações como o número de série, ano de fabricação e vida útil, capazes de determinar se a aquisição pretendida era mais tecnicamente adequada ao interesse público. 5.2. Aliado a isso, e a corroborar com o entendimento da comissão,
Tem-se que os equipamentos, conforme consta da capa do processo, do termo de referência, publicação do ato de ratificação e tantos outros documentos constantes do processo administrativo 2121/2020, tem como objeto a aquisição de respiradores para o hospital de campanha, quando sabe-se que os mesmos não têm condições de funcionamento no local, quer seja pela falta de ar comprimido, quer pela ausência de manômetros para regular a pressão de entrada do ar. Evidências. Nas vistorias realizadas no hospital de campanha, em 2 ocasiões distintas, nenhum dos equipamentos adquiridos havia sido instalado, ao passo que na policlínica, onde há ar comprimido, o equipamento foi utilizado, conforme consta no relatório fotográfico anexo 2. Dispositivos legais infringidos. Incorrem nas mesmas cominações já elencadas no item 1. 6. Risco de dano ao erário. 6.1. Em que pese as alegações trazidas por ocasião da oitiva dos convocados acerca do não pagamento da despesa e sua suspensão, vislumbra-se a potencialidade do dano em razão de não mais ser possível a devolução dos equipamentos, vez que estão sendo utilizados pela administração, conforme comprova a transcrição dos áudios constantes no anexo 1. 6.2. Desta forma, havendo a entrega e o proveito do bem pela administração, impõe-se a contraprestação pecuniária devida, sob pena de incursão no enriquecimento sem causa. Evidências. Anexo 1. Transcrição integral nos áudios e termos de recebimento. Dispositivos legais infringidos. O dano ao erário, em princípio, impõe à administração o poder-dever de instaurar procedimentos de apuração e quantificação desse prejuízo. Ocorre que, em cada caso concreto, será conferido ao administrador certo grau de discricionalidade, no escopo de, subsumindo o fato concreto à lei, estabelecer a significância do prejuízo para fins de apuração. Desta forma, não tendo sido determinado ao ofício pelo controle interno, a autoridade superior ou o órgão interessado, cabe a esta comissão, por falta de previsão regimental, apenas recomendar a adoção das medidas previstas na deliberação 279/19 TCE-RJ, sem prejuízo do saneamento das demais questões apontadas nos casos em que se quer aplicar. 7. Aquisição efetuada em desacordo com o termo de referência. Projeto básico. 7.1. Ao contrário do que afirmou a secretária municipal de saúde, a proposta final da empresa não guarda paridade com o material entregue. Consta da proposta 8 unidades do modelo BIRD 6400 e 2 unidades do modelo BIRD 8400. Quando se comprovou pelas imagens divulgadas na rede social da Prefeitura que foram entregues 5 unidades de cada. Dispositivos legais infringidos. O artigo 6º da Lei Federal, número 866, de 21 de junho de 1993, define projeto básico como conjunto de elementos necessários e suficientes, com nível de prestação adequado para caracterizar a obra ou serviço, ou complexo de obras ou serviços objeto da licitação, elaborado com base nas indicações dos estudos técnicos preliminares que assegurem a viabilidade técnica e o adequado tratamento do impacto ambiental do empreendimento, e que possibilite a avaliação do custo da obra e a definição dos métodos e do prazo de execução. A locução termo de referência, em razão da boa técnica, não deveria sequer ter sido utilizada no caso presente, eis que trata-se de uma inovação trazida pela legislação, especificamente afeta a modalidade pregão. Em que se pese ter sido trazido aos autos o documento intitulado termo de aceite, este não especifica o objeto precípuo de sua lavratura, qual seja a quantidade e qualidade dos equipamentos recebidos. Da sucessão de erros e omissões na prestação das informações requeridas, infere-se que a administração pretende se socorrer de subterfúgios para ludibriar a comissão, uma vez que está patente que a entrega dos equipamentos diverge da proposta apresentada em número, gênero e grau, detonando
que as atitudes tomadas são deliberadas, podendo até suscitar a má-fé do gestor. A leitura desatenta do texto legal pode nos levar ao entendimento de que a obrigatoriedade do projeto básico é somente para os casos de contratações de obras e serviços de engenharia. Alertamos, entretanto, que é obrigatório o projeto básico também para qualquer outro tipo que venha a ser contratado, inclusive nos casos em que a contratação se fizer por dispensa ou inexigibilidade de licitação. O atendimento de situação emergencial ou de calamidade pública não permite ao administrador perder tempo com a elaboração do documento, pois a ação do poder público nesses casos deve ser imediata. Em relação à aquisição de bens pelas modalidades da Lei Federal número 866/93, não é necessário o projeto básico. Conforme o artigo 14 da Lei de Licitações e Contratos, as compras deverão ser feitas à adequada caracterização do seu objeto. Portanto, faz-se necessário tão somente a descrição e a especificação do produto que se pretende adquirir, dada a exiguidade de tempo. Entretanto, considerado o lapso temporal transcorrido entre a data de autuação do processo, sua ratificação e emissão da nota de empenho, havia tempo suficiente até mesmo para licitar, descaracterizando a pretensa emergência, uma vez que decorridos 41 dias. Quer ler a conclusão, Guilherme? Ou quer que eu leia? Conclusão. Por todo o exposto e considerando a robustez da materialidade das alegações trazidas, sobretudo pelo fundado receio de dano ao erário, consubstanciado na necessidade de pagamento da contraprestação devida ao fornecedor, se comprovado que este agiu de boa fé. B. A negligência e inobservância dos preceitos fundamentais que regem a administração pública por parte da ordenadora de despesas secundária na condução do processo de compra e responsável pelo Fundo Municipal de Saúde, que levaram a uma contratação que suscita dúvidas quanto à sua finalidade, posto que certamente não atende ao interesse público. C. A omissão do controle interno no seu dever constitucional de, ao tomar conhecimento de qualquer indício de irregularidade, comunicar imediatamente ao controle externo, sob pena de responsabilidade solidária. D. Ausência de ações assertivas no sentido de determinar e orientar o procedimento correto a ser seguido pelos demais órgãos da administração, por aquele que tem o dever constitucional de fazê-lo. Subordinados, especialmente em situações nas quais, pela importância do objeto e pela materialidade dos recursos envolvidos, a necessidade de supervisão não pode ser subestimada. Ainda mais claro, o enunciado do Acórdão 1001/18, primeira Câmara daquela Corte de Contas Federal, que diz o seguinte: o fato de a irregularidade comissiva ou omissiva, não ter sido praticada diretamente pelo gestor principal, e sim por outros servidores ou por outro órgão subordinado ao seu, não o exime de responder pela irregularidade com base na culpa em eligendo ou na culpa em vigilando. Por todo exposto e considerando a decretação de estado de calamidade diante de uma crise sanitária de proporções jamais vistas, a materialidade das contratações e a incontestável relevância dos objetos respectivos, espera-se a aprovação do presente relatório para que produza os efeitos a que se presta. Requerimento 029/2020, autor vereador Miga, assunto: requeiro em regime de urgência nos termos do inciso 10 do artigo 50 da Constituição Federal, combinado com o inciso 3º
do artigo 3º do Regimento Interno, que seja instaurado o processo administrativo disciplinar com vista à garantia do contraditório e da ampla defesa com medidas de afastamento cautelar dos respectivos cargos efetivo, quando for o caso, sem prejuízo de sua remuneração e exoneração do cargo comissionado, a ser levado a efeito pela autoridade competente no Poder Executivo. Caso esta providência ainda não tenha sido tomada, frente à gravidade das denúncias veiculadas na imprensa e que vêm sendo confirmadas por esta comissão, cujas acusações são incompatíveis com o desempenho das funções, bem como a permanência nos cargos, poderá prejudicar e interferir na apuração dos fatos em face de Rosilene Souza Moraes dos Anjos, secretária municipal de saúde, Evandro da Silva Soares, controlador-geral do município, e Marcos Roberto da Silva Soares, subprocurador-geral do município. Estes dois últimos pelo grau de parentesco e posições de chefia e comando na hierarquia. Não há mais expediente a ser lido. Não havendo mais expediente a ser lido, fica franqueada a palavra aos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, vereador Mira, quem tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia a todos, bom dia presidente, vereadores, público de casa que nos assiste, procurador Thomas, os funcionários da Câmara. Então, gente, vem essa tribuna para falar desse relatório, né, que a gente tem uma comissão, eu, vereador Guigo, vereador Ivan, vereador Charles, né, que é a comissão do Covid, e com essas investigações nós chegamos a esse relatório. E eu queria que esse relatório fosse votado hoje, mas como nós sentamos com todos os vereadores até mais experientes, falou, amiga, vamos ler, vamos dar bastante transparência para todos os vereadores, para que depois não haja nenhuma dúvida. Que nós lemos aqui agora, o relatório está fundamentado, está com provas dentro do relatório, provas materiais. Não é fofoca, não é mentira, não é nada inventado. É um relatório técnico, onde está comprovado todas as irregularidades. Isso apenas no processo dos respiradores. Que fique bem claro que a comissão está apenas investigando ainda a situação dos respiradores. No sábado eu estive na Policlínica, fui fazer a fiscalização do Covid, cheguei lá, o administrador me atendeu muito bem e eu pedi a ele para ver o livro de registro dos pacientes do Covid, que tinha que estar lá presente. Ele foi e ligou para o diretor médico, e o diretor médico se recusou a me entregar o livro. Não me entregar, me mostrar para a gente ver o que a gente precisava. Como a comissão foi aprovada aqui dentro do Covid, nós temos o poder de ir lá fiscalizar. Eles falaram, tem requerimento, eu fui e mandei para ele o DOGE, mandei para ele o que dizia a comissão, que a gente tinha direito de investigar. O vereador Manequinha depois chegou para me acompanhar, aí nós precisamos de chamar uma viatura, que o subsecretário também chegou, e a secretária falou, não entregue nada a ele, deixa fechado. Aí o que nós fizemos? Tivemos que pedir para a polícia conduzir o responsável pela quem estava representando a saúde naquele momento, e nós fomos para a delegacia, junto com a polícia, inclusive o Cláudio Marucci foi andando,
como hoje já chegou um ofício dela ali dizendo que colocaram as pessoas no camburão. Está lá o depoimento do subsecretário, está aí dentro, do administrador. Foram todos dois bem tratados, tanto na delegacia quanto a gente. A gente conhece o Marujo há muitos anos e a gente sabe da índole das pessoas que aqui estão. A gente realmente sabe quem são essas pessoas que estão usando a saúde para se beneficiar, para enriquecer e para fazer política. Então, por isso que eu estou cobrando, estou ansioso para resolver isso, para votar esse relatório. Mas, como eu falei, os vereadores disseram, chegamos num acordo, sentamos com os 11 lá dentro e falou, miga, deixa a gente ver o relatório com mais calma para que a gente não vote errado. Eu concordei, o presidente, na condição dele de presidente, vai colocar na próxima sessão para ser votado. Hoje foi lido e na próxima sessão será votado. Então, voltando ao assunto, nós fomos à delegacia, lá fizemos registro de ocorrência. O delegado mandou fazer uma medida assecuratória para ver qual crime que ela cometeu. Que ela cometeu um crime. Ela, o diretor, por obstrução de justiça, porque a gente estava fiscalizando. Demorou quase uma hora lá na delegacia, 1h30, chegou a advogada lá, a assessoria jurídica da saúde. Aí a policial ainda perguntou assim, ué, 1h30 chegou a assessoria jurídica, mas não chega essa pessoa que tem a chave para entregar, para mostrar os documentos do vereador? Falou, aqui quando chega a corregedoria aqui na delegacia, não tem que avisar quando que vai, não. A corregedoria não avisa o dia que vai, se é sábado, se é domingo, se é meia-noite, se é 1h, 2h da manhã, não. Na hora que chega a corregedoria na delegacia, tem que estar lá os documentos, tem que estar tudo lá dentro. É igual como nós somos vereadores 24 horas dentro do município de Japeri. Eu fui lá, eu teria direito aos documentos que estavam lá, mas ela se recusou. Recusou por quê? Porque alguma coisa tem. Porque se fosse uma coisa transparente, ela entregaria de boa, e não foi entregue. E a gente tem muito mais outras denúncias. É por isso que eu venho pedir a vocês o voto na próxima semana, o voto desse relatório, para que a gente possa avançar, para que a gente chame o dono da empresa aqui, para que a gente chame os funcionários aqui, porque tem denúncias muito graves. Eu não vou botar aqui agora ainda, vou esperar mais um pouco, vou deixar cada vereador ver atentamente. Se eu não conseguir aprovar esse relatório aqui no plenário, eu mesmo assim eu vou fazer a minha parte, eu vou entregar ao Ministério Público, que eu tenho certeza que o Ministério Público vai cumprir a sua obrigação. Eu creio que cada vereador aqui também vai cumprir a sua obrigação, sendo que aqui dentro dessa casa é democrático, cada um vota como quer, cada um vota como pensa. Só que aqui nós não estamos votando num voto político, aqui a gente não está votando nem A, nem B, nem C. Nós estamos votando um relatório com documentos aí dentro. Não é nada inventado, como eu já volto a falar, está tudo embasado, tudo dentro da lei, tudo dentro da legalidade. Nós não podemos deixar, nós temos denúncia muito grave. Eu entrei lá, os respiradores estão largados lá dentro, não estão funcionando, as bombas infusoras estão tudo lá na prateleira. No hospital lá de baixo não tem respiradores, não tinha, não sei se agora eles vão fazer alguma manobra para levar para lá, mas lá não tem como, já está na nota técnica aí que lá não tem o ar comprimido lá para suportar os respiradores, sendo que ela justificou que estava comprando os respiradores para o hospital de campanha, sendo que não está sendo usado, aí levou para a policlínica, sendo que na policlínica a gente já tinha respiradores, tanto que está aí no processo também, está em anexo aí as fotos, quando até retirar publicações, eles retiraram da página oficial da prefeitura, porque eles viram que fizeram besteira, que colocaram os respiradores lá antes e depois chegaram aqui e falaram outras coisas. Então, gente, aqui eu estou falando é de vidas, eu estou falando é de saúde.
A gente não pode aceitar isso. A gente não tem como aguentar mais isso. É uma situação muito difícil para o município. As pessoas reclamam que não tem remédio de pressão, as crianças não têm gadernal, e a secretária me vai fazer uma compra de quase 2 milhões de reais de respiradores, como está aí, inutilizável. Será que ela consegue deitar e dormir na cama? Será que cada vereador aqui que votar contra vai conseguir deitar e dormir na cama, sabendo que uma criança precisa de um remédio? Eu não consigo. Me chamaram, me procuraram, o governo, miga, vamos fazer parte do governo, vem para cá, o que você precisa? Eu não estou aqui para me vender, não. Eu já falei, hoje existe o fundo eleitoral, vou receber meu fundo eleitoral que eu vou fazer a minha campanha. Eu não preciso de dinheiro de prefeito para fazer campanha. Eu fui candidato na outra sem um cargo, sem um prefeito me ajudando, fui o vereador mais votado da cidade. Não vai ser essa que eu vou ter que me vender para um governo desse. Eu tenho vergonha quando eu ando na rua e as pessoas falam, você é desse governo? Eu falo, negativo, não faço parte desse governo. Pelo contrário, eu sou contra esse governo. Nada que eles fizerem me oferecer, eu não vou parar. Eu vou até o fim com isso. Vocês podem ter certeza. Porque eu passei em um lugar e vi Sérgio Cabral, uma pessoa que foi governador desse estado, que foi presidente da Assembleia, e um dia numa missa lá, vereador, com o bispo, o Dom Luciano, foi lá até nos visitar, eu vi o Cabral ajoelhado e chorando, falando assim, bispo, minha carne está podre, eu acabei com a minha família. Ele agora está tentando devolver 340 milhões para diminuir a pena dele e não consegue. Só quem vive naquele inferno é que sabe como é. Então, é por isso que eu disse, eu não vou me vender para eles, eu não tenho preço. Eu vou tocar minha campanha do jeito que for, ganhando ou perdendo até dia 31, eu sou vereador dessa cidade e vou continuar lutando. E tem muitas outras coisas na questão da política. É igual essa semana uma funcionária veio me falar que tem 20 anos de município e levaram eles na secretaria, dentro da Secretaria de Saúde, tomaram o celular de todo mundo na entrada. Aí o prefeito César Melo foi e falou assim, aqui, a Rose está aqui, mas quem manda é o Rafael. Todos os coordenadores e administradores dos postos de saúde. Quem tiver dúvida, pode perguntar a eles se isso foi verdade ou não. Então eu acho que eles têm que respeitar a gente. Eles não estão acima da lei, eles não estão acima da gente. Eles têm todo o direito de nomear quem eles quiserem. Ele é o prefeito, ele exonera e nomeia quem ele quiser. Só que a gente, como vereador, também tem todo o direito de fiscalizar qualquer funcionário do município, e inclusive o prefeito. E é isso que eu vou continuar fazendo, vou continuar. Peço desculpa a alguns vereadores aqui, se eu me excedi aí nessa ansiedade porque eu vi tudo, agora que, como vocês pediram um tempo para analisar o relatório, eu creio que vocês vão ver melhor. Eu peço até desculpa a cada um de vocês, da minha ansiedade de ver isso acontecer, de ver realmente quem errou, quem cometeu algum crime, que responda por isso. Por isso da minha ansiedade, porque eu estou vendo o que está acontecendo, porque eu fui no hospital, igual hoje ela mandou uma nota dizendo que eu entrei, que fiz isso, que fiz... Pelo contrário, fui muito bem tratado, nós não fomos muito bem tratados por todos os funcionários lá da Policlínica, e que eu falei com eles é o seguinte, eu falei, gente, hoje eu venho aqui para ver, porque às vezes você está aqui trabalhando para atender 30 pessoas e tem 3, 4 dentro de casa recebendo nas custas de vocês. Então é isso que a gente não pode deixar. Se tem 4 recebendo, tem que estar os 4 lá no posto de serviço. Não pode ter ninguém recebendo dentro de casa. Isso é peculato, isso é desvio de dinheiro público, isso é crime. Entendeu? Então, secretária, eu vou dizer para a senhora,
a senhora vai responder por tudo que a senhora está fazendo. E não estou de perseguição com o prefeito. Eu apenas quero que o governo tome outro rumo, que eles façam diferente, que não deixe o ex-secretário ficar fazendo política, pressionando pessoas para postar no Facebook, para ir em reunião, pressionar empresário. Isso é um absurdo. É isso que eu quero, prefeito. Só quero que você cuide da cidade e vá em outra direção. Eu não quero cargo seu, eu não quero dinheiro seu, eu não quero apoio seu, eu não caminho com você. Eu só quero que você cuide e olhe para o povo de Japeri. Mais uma vez, peço que cada vereador olhe com muito carinho para esse relatório, com muita responsabilidade, para que na próxima sessão a gente vote. E eu peço sim o afastamento dela, pelos erros, os crimes que ela cometeu, pelo controlador-geral do município, o Evandro, e peço também pelo seu irmão, por ser parente dele, para não obstruir as nossas investigações, as nossas incursões lá, e que não atrapalhe em destruição de provas, como no sábado nós tivemos lá e não tivemos como pegar esse material, esse livro, porque a gente sabe já realmente o que aconteceu. Eu já tenho provas, já tenho outras materialidades que mais para frente serão apresentadas. Então, vereadores, mais uma vez eu peço desculpa a vocês por ter me ficado ansioso com isso e que peço que o público de casa acredite na gente, acredite em cada um dos seus vereadores que estão aqui. Fiquem com Deus e um bom dia a todos. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, vereador El, tem 15 minutos com direito à parte. Senhor presidente, bom dia. Senhores vereadores, a quem nos assiste também pela internet. Nesses 7 anos e meio de mandato, aqui nesta casa, com os votos confiados a mim, para sempre representar a população aqui nesta tribuna e aqui nesta casa, sempre primei, vereadores, pelo cumprimento do regime, pelo regimento desta casa, pelo regimento interno dessa casa, pelo cumprimento à lei orgânica do nosso município, pelo cumprimento da nossa Constituição. E hoje não seria diferente. Nesta reunião, quando pedi a palavra e ponderei pela não votação desse relatório aqui na sessão de hoje, justamente para poder basear o meu voto, justamente para esclarecer para a população como é o andamento das votações aqui nesta casa. Diante disso, já peguei a minha cópia aqui, nós vamos analisar assim que esse relatório, assim que todos os requerimentos, como sempre foi, chegar ao plenário para votação, vou me pronunciar e vou votar. Agora, é o que a gente vem falando para a população de Japeri não é de hoje. Na verdade, o que está instalado ali, na prefeitura, não é um governo, não é de hoje. É uma quadrilha, são quadrilhas que são instaladas ali na prefeitura. Pessoas que caminham pela cidade de Japeri, entram na casa das pessoas, se vestem de cordeiros, mas na verdade são lobos. Acabam de alguma maneira ludibriando as pessoas, e aí, quando elas estão no poder, elas fazem essa covardia com a população de Japeri, surrupiando o dinheiro público. Se organizam, porque o que está ali é um crime organizado. Não é de hoje que a gente vai falando. Diferente do que algumas pessoas dizem, não sou da política do quanto pior, melhor. Não é isso. Mas nós temos que defender a população. Se a gente tiver que parar algum serviço, paramos sim, mas que o dinheiro público seja colocado sempre em primeiro lugar. Então, mais uma vez, a população está gemendo, a população não aguenta mais esse sofrimento. E a gente está aqui para defender a população, e assim nós vamos fazer. Após analisar esse relatório,
nós vamos sim expor a nossa opinião e vamos votar. Porque quem cometeu algum crime, quem cometeu algum desvio de conduta, quem cometeu o crime de desviar dinheiro público, principalmente o dinheiro que veio para a nossa cidade para combater essa doença desgraçada que está tirando vidas de pessoas. Nós falamos aqui nessa tribuna da importância de ter o portal de transparência com os gastos de Covid colocado à disposição da população, para que a população tivesse acesso a todos os recursos que entraram, tivesse acesso de como estava sendo investido esse dinheiro. Nós falamos aqui justamente para evitar esses desvios que nós estamos vendo aqui na leitura desse relatório. Então, pessoal, mais uma vez, dizer para a população que nós estamos aqui ratificando o nosso compromisso de defender a população. Na próxima terça ou na sessão que for colocado esse relatório para votar, quando for colocado qualquer requerimento, qualquer projeto de lei, estarei aqui no intuito de defender a população de Japeri. A população não aguenta mais essas quadrilhas instaladas ali para surrupiar o dinheiro público. Nós temos um orçamento mais que suficiente para ter uma cidade funcional, uma cidade que os serviços públicos sejam oferecidos com o mínimo de dignidade para a população. Mas a gente não tem. A gente viu durante a pandemia que os CRAs não funcionaram. A população precisando, muitas pessoas, de documentação, de uma orientação para poder dar entrada no auxílio emergencial e não conseguiu. A gente viu aí o sofrimento da população em relação à saúde durante essa pandemia. E o governo, esse desgoverno, na verdade, nada faz e nada fez para ajudar a população. Muito obrigado a todos, tenham todos um bom dia. Fica franqueada a palavra dos senhores vereadores por 15 minutos com direito à parte. Peço meu vice que faça uso aqui do meu lugar, por conta que faça uso da palavra. Com a palavra o vereador Márcio Manequinha. O vereador tem 15 minutos com direito à parte. Bom dia, caros colegas vereadores, público que está nos assistindo pela internet, nossos procuradores na casa, um bom dia a todos. Vem essa tribuna até para falar sábado da fiscalização, na qual eu estava numa visita à casa de um amigo, o vereador amiga me liga, me pedindo a minha ajuda que fosse lá acompanhar ele na fiscalização. Chegando lá, fui bem tratado por todos, sem exceção, né? Até mesmo o subsecretário, ali, não tenho que reclamar de ninguém e nem falar de ninguém. De fato, aconteceu que o Miga entrou em contato lá com a secretária, com o subsecretário, com o James, enfim, e eles falaram que não iam ceder a documentação que estava numa sala fechada. É o que procedeu. Então, nós fomos até a delegacia para fazer o RO. Então, sucedeu isso aí. Então, assim, se alguém falou assim, foi lá, fez isso, fez aquilo, não, foi tudo respeitosamente, tudo dentro da legalidade. E eu sou da seguinte princípio, eu sou do princípio da legalidade, com tudo e com todos. Então aqui, eu falo sempre, eu não coloco a mão em ninguém. Eu sei que o funcionário ali, que lá se encontra, na Itália Franco, ele está fazendo seu trabalho da melhor maneira possível, só que ele cumpre ordens. Então a ordem que foi dada para eles naquele momento era para não ceder aquela documentação. Fica a parte, vereador? A parte. Então, para deixar também isso bem claro, quando a gente vai a um local desse, né, eu até conversei com todos eles, eu falei, gente, como vocês estão aqui fazendo o trabalho de vocês,
nós estamos fazendo o nosso, porque agora estão botando aí no status, né? Força Mulher Maravilha e várias coisas aí, né, para secretária. Eu nunca vi isso, eles acharem que quando o vereador trabalha, o vereador está errado. Eu nunca vi isso. A gente vai fiscalizar, é porque deve ter muita coisa errada mesmo, porque se você não vai, eles reclamam. E quando você vai, eles reclamam também. Dizer que não é nada contra nenhum funcionário da saúde que está ali na linha de frente. É contra, a gente está, é na administração, o que vem lá de cima. Tanto que aquele dia, né, a gente tratou o Marujo muito bem, tomamos café lá, suco, e ninguém levou ninguém em camburão, e fomos de boa para a delegacia, e simplesmente ele cumpre ordens da secretária, que está acima de todos eles. A gente só está cobrando da administração maior, que é da Secretaria de Saúde. Obrigado. Então, voltando aqui às minhas falas, então não houve constrangimento, pelo contrário, foi tudo dentro da maior tranquilidade do mundo. Apenas o Miga estava fazendo a fiscalização e ele precisava de alguns documentos para finalizar a sua fiscalização. Por isso que eu acompanhei. E eu, naquele momento que eu cheguei lá, que ele já se encontrava lá, não vi nada de errado. Entendeu? Então, não posso falar o contrário. E para desabafo também, hoje eu vi nas redes sociais um cidadão aí das redes sociais aí, dos Facebooks, eu não sei quem é, o Jorge Queiroz, que todo mundo sabe, ele colocou um vídeo lá da clínica da família, né? Eu lembro naquele momento, lá atrás, que eu pertencia a essa casa, eu era líder de governo, na qual hoje eu tenho muita tristeza em acreditar em algo que não foi verdadeiro. O prefeito em exercício falou que ia usar aquela clínica onde era para ser a clínica da família, e usar ali como um ambulatório, entendeu? E que ia fazer, ia acontecer, e me prometeu isso. E eu fiz um vídeo naquele momento só reproduzindo o que ele falou. Então, para mim, né, gente, eu não prometi nada, para mim não é vergonha em momento nenhum, pelo contrário, eu sou muito homem de pedir desculpa se eu errei com alguém, mas quem tem que ter vergonha é o prefeito em exercício, ele que tem que ter vergonha, não sou eu não. Jorge Queiroz, tem que procurar o César Melo, não é minha pessoa não, entendeu? Tentaram querer me ridicularizar, porra, você tem que procurar quem tentou me ridicularizar. Eu não era secretário de saúde, eu não sou prefeito, eu apenas vereador que fui líder de governo, na qual até fico com muita tristeza, que eu queria hoje que o governo desse certo. Eu queria que o governo realmente estivesse bem, na qual não está. Ali parece uma tribo, onde só tem cacique, índio, nada, zero. É vergonhoso, é muito cacique para pouco índio. Então, para mim, não vai fazer diferença nenhuma que coloque meu nome ali, mas eu falo isso para qualquer um com muito orgulho. O meu passado é meu presente. Não adianta otário nenhum tentar me ridicularizar, que não vai conseguir, nunca, porque eu sou o Márcio Manequinha. Eu sou filho de um homem. Eu sou filho de um homem que me ensinou a trabalhar, não tenho vergonha não. Então, pode fazer videozinho, pode colocar, pode fazer o que quiser, não vão conseguir. Muito obrigado, um bom dia a todos, meu gabinete está à disposição. Reconduz o presidente à mesa. Esses otários que não tem o que fazer. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por 15 minutos com direito à parte. Com a palavra, Charles Gonçalves.
Queiroz é o fake do bem, meu amigo. É só não fazer coisa errada. Bom dia, senhores vereadores. Bom dia ao público que nos assiste através do site da Câmara. Bom dia às pessoas que nos assistem através do Facebook do vereador Wesley Jorge de Oliveira Amiga. Obrigado por acompanhar a sessão. Embora eu acho que deveria ser isso todo dia, né? Acho que tinha que ter cada dia mais pessoas nos assistindo via internet. Como todos sabem, eu sou um defensor da saúde, sempre falei isso aqui, porque eu acredito que a saúde ela precisa funcionar. Eu acredito que sem saúde é impossível você estudar, é impossível você trabalhar, é impossível você viver. E nunca vou deixar de defender a saúde do nosso município. Nunca vou deixar de defender os interesses da população do nosso município. Nunca. Independente de A ou de B. O meu posicionamento sempre será defender os munícipes da nossa cidade. Fui eleito por quase 790 votos na nossa cidade. Hoje represento mais de 100 mil habitantes aqui da nossa cidade. E a nossa voz nunca será calada. Então, quero aqui agradecer você que nos assiste através das redes sociais. Quero falar em relação a esse relatório, que é da Comissão Temporária de Assuntos Relevantes. Também, assim como o vereador, que não está aqui agora, o vereador Wendel, como a maioria dos vereadores que estão aqui dentro, solicitou ao vereador Wesley de não fazer a votação hoje, porque essa casa precisa ler o relatório. Nós precisamos entender o que está escrito. Recebemos aqui o relatório, não dá para ver muita coisa porque está em preto e branco, mas vamos receber a nossa mídia agora. E quero dizer, independente do voto de qualquer um aqui dos vereadores, o meu voto será consciente. O meu voto será baseado no que eu entender. Como eu disse, vou analisar esse relatório. Se realmente tem alguém que cometeu algum ato ilícito, que essa pessoa venha pagar. Mas eu, em momento algum, vou votar por interesse particular de qualquer que seja a pessoa. Vou votar em favor do interesse da população do nosso município. Esse o nosso objetivo. Independente de qualquer pensamento, independente de qualquer relacionamento, o meu voto sempre será a favor da população do nosso município. Então, como eu disse, vou analisar esse relatório que a Vossa Excelência fez, que eu ainda não tive acesso, ontem não consegui ler ele todo, vou analisar e o meu voto sempre será a favor da população do nosso município. Sempre, nunca se esqueçam disso. Sempre vou lutar, sempre vou brigar e sempre estarei, acima de qualquer coisa, lutando por acreditar que a nossa saúde, ela tem que melhorar cada dia mais. Sabemos que a saúde em todo o Brasil está difícil, está doente. Não é diferente aqui também na nossa cidade. E hoje, o Charles Gonçalves sempre será não defensor de A ou B, mas defensor da população do nosso município. Essa é a nossa fala aqui, nesta manhã. Muito obrigado. Deus abençoe a todos. Fica franqueada a palavra, senhores vereadores, por 15 minutos com direito à parte. Não havendo mais oradores inscritos, peço ao senhor secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em primeira discussão. Não há, presidente.
Não havendo expediente a ser votado em primeira discussão, peço ao seu secretário que faça a leitura dos projetos a serem votados em segunda discussão. Também não há. Não havendo projetos em segunda discussão, declaro encerrada a sessão, marcando a próxima para terça-feira, dia 25 de agosto, às 10 horas, no plenário desta Casa.